apresentada à mesa, nós vamos, para a gente de hoje, claro que é alguém também que não tem direito a anonimato, porque se nós aprovar, é alguém que a cidade, a casa acadêmica, não só reconhece, como considera como uma força, como uma referência. Então a gente fica muito grato também de recebê-lo, e é uma homenagem mais justa, mais à altura do que nós gostaríamos de prestar à figura de Manuel Corrêa de Andrade, que continua conosco. Exatamente essa continuidade que dá o orgulho e a memória da casa. Pegar na sua cabeça para você. Eu acho que a gente vai depois, e aí ele assume, porque ele vai passar, certo? Eu acho que, eu peço desculpa, nós vamos incumbiu-me nossa presidente do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano de tecer aqui breves comentários sobre a participação, inclusive, de Manuel Corrêa de Andrade na nossa instituição. Ele que foi membro das duas casas, da Academia Pernambucana de Letras e do nosso querido Instituto Arqueológico. Manuel Corrêa de Andrade, teremos um palestrante que certamente vai enfocar a sua atividade de polímata. São poucos os polímatas, autênticos polímatas pernambucanos, aqueles que dominam tantas áreas de conhecimento que nos causa sempre surpresa. E Manuel Corrêa de Andrade foi nosso historiador, foi nosso geógrafo, foi nosso economista, fundador do Domínios, você vai falar sobre isso, do programa de pós-graduação e economia da UFPE, mas a honra que tivemos em ter em nossos quadros uma figura da dimensão moral, social, científica, como o professor Manuel Corrêa de Andrade, é realmente algo que para sempre deixará essa lembrança de alegria e de saudade. Então, em nome da nossa presidente Margarida Cantarelli, eu saúdo a todos e devolvo a palavra ao nosso presidente para o sequenciamento dessa sessão. Obrigado. Uma palavra também na Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite à professora Margarida Cantarelli, que está aqui, que gentilmente me ligou para convidar para participar desse momento em homenagem ao professor grande mestre Manuel Corrêa de Andrade. Então, esse grande mestre que assistia a palestra de outro grande mestre, que é o professor Silvano Jatobá, que foi um professor na graduação e que foi um dos melhores professores que eu tive dentro da universidade, diga-se de passagem, e não é porque ele está aqui como presente, mas é um fato. Cumprimento todos aqui na mesa, o Jacques Rebeculi, que foi o fundador, que instituiu a Cátedra Manuel Corrêa de Andrade na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que passou gentilmente, no final do ano passado para cá, a cátedra para mim. Então, a gente está numa reorganização desse processo das atividades da cátedra para repensar, refletir sobre o legado do Manuel Corrêa de Andrade. Como o professor já comentou, o professor Manuel Corrêa falava de múltiplas temáticas. No entanto, ele é muito lembrado pela sua questão agrária. E algumas pessoas pensam que ele só debatia esse tema. O motivo, não sei, porque as pessoas só pensam nisso. Talvez a obra A Terra e o Homem, do Nordeste, que foi publicada lá pela primeira vez, em 1963, ela teve uma forte repercussão nacional, regional e internacional. E isso deu para ele uma grande projeção. Mas o professor
que faziam pauta do seu debate, né? E que ele conhecia em profundidade. Eu estava, alguns dias atrás, numa reunião com o pessoal do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, e o professor que está coordenando e está responsável pelo assento do professor Manuel Correia lá, com a salvaguarda do assento do professor Manuel Correia, o professor Alexandre Barbosa, ele disse que participou de uma banca lá em São Paulo, com a participação do professor Manuel Correia, sobre o futebol de várzea em São Paulo. E ele ficou impressionado como o professor Manuel Correia dominava o tema. Veja, um tema que muita gente não fazia ideia nem que poderia ser um tema de trabalho acadêmico, né? O futebol de várzea. O professor Manuel Correia estava lá e fez uma ótima apresentação e explanação sobre o tema. Ela não lembro se ele disse que era uma matéria de mestrado ou doutorado, e que era de realidade lá em São Paulo. Então, o professor Manuel Correia, a cátedra Manuel Correia de Andrade, ela tem essa responsabilidade de apresentar para a comunidade acadêmica, né, e para além das portas da academia, os outros debates que o professor Manuel Correia de Andrade trazia com profundidade. A gente organizou a cátedra Manuel Correia de Andrade, juntamente com o grupo de pesquisa que eu coordeno, um evento em homenagem ao centenário do professor Manuel Correia no começo de agosto, no qual o Silvânia deu uma brilhante palestra, assim como o professor Jacques Begolim. E na ocasião, o professor Jacques, ele participou da mesa que falava sobre planejamento regional e territorial, que muita gente não sabe que o professor Manuel Correia também dominava. Né? Tem um livro dele que eu acho que acaba sendo uma referência sobre isso, né, que é Recife, problemática de uma metrópole de um país subdesenvolvido. Ou seja, já está falando da questão urbana. Né? Nesse livro ele faz um diagnóstico da região metropolitana do Recife. Além de fazer o diagnóstico, ele ainda trazia problemas históricos, ele fazia esse apontamento, né? E trazia ali algumas soluções de uma forma muito crítica. Né? Então, a gente já vê que não só o espaço agrário, o professor Manuel Correia de Andrade dominava, mas ele também tinha outros temas que ele ia abordar com profundidade. E não ficava focado exclusivamente no espaço acadêmico. Né? Ele não só pautava em debates com os acadêmicos ou dentro da academia. Ele também atuava em outras áreas. Né? No CONDEP também ele teve uma participação importante. Né? Ali também, em 63 e 64, ele participou do grupo executivo de produção de alimentos, né, no governo de Miguel Arraes, que foi uma passagem rápida, né, foi uma questão de tempo, mas importante na vida dele, na qual ele fazia no pensar na produção de alimentos e na distribuição. Certo? Além de ter participado como gestor, ele também, não só do espaço agrário, também do espaço urbano. Ele fez parte da comissão executiva, e essa comissão era interdisciplinar, multidisciplinar, para fazer o primeiro desenho, a recorte da região metropolitana do Recife, né? Também ali do CONDEP FIDEM. Então, ele tinha diálogos que iam para além da academia, né? Fazia o diálogo ali da gestão, mas também conseguia fazer essa troca de saberes em outras instituições. Então, eu acredito que isso deu para ele, além de muita disciplina, né, essa visão do mundo mais totalizante. E ali, já no final, um pouco mais no final da vida, ele trazia um debate muito importante e reflexões importantes sobre a globalização, que estavam lá, colocadas nas colunas, a coluna semanal que ele tinha, acho que era no Diário Pernambuco, né? No Jornal do Comércio. Então, ele também não vai só expor suas ideias, seu ponto de vista de forma acadêmica, e ele vai também conseguir trazer esse diálogo de forma muito fácil. A leitura do Manuel Correia, e ele sofreu algumas críticas por conta disso, é que ele escrevia um conteúdo acadêmico profundo, mas que todo mundo é capaz de entender.
E, obviamente, isso que incomodava em alguns acadêmicos. Mas quando você vai ler, você vê que não fere de forma alguma. Não era palavras chulas, uma linguagem vulgar. É uma linguagem com bastante profundidade de conteúdo. Então, perpetuar as ideias, os debates, né? E além do pensamento do Samuel Corrêa, ela se faz extremamente necessária. Então, eu parabenizo aqui a Academia Pernambucana de Letras pela iniciativa, né? Também o Instituto Histórico e Geográfico, pela iniciativa de trazer à memória do Samuel Corrêa esse debate, principalmente com o nome de Lucinone, que é uma pessoa que trabalhou com ele, produzindo artes de Pernambuco, da Paraíba, teve um convívio intenso. Então, é a melhor pessoa para poder fortificar as ideias do Samuel Corrêa. Obrigada. Eu quero dizer só que aqui nesta mesa deveria estar a questão do mérito, era a doutora Margarida Cantarelli, que de fato faz a ponte entre a direção do Instituto Histórico e Geográfico e a academia. Então, é mais um reconhecimento do Margarida Cantarelli. E quero dizer também que o que eu penso de especial com relação a Manuel Corrêa de Andrade é que ele é de fato o protótipo do intelectual contemporâneo. Aquilo que lá no século XVI, Montaigne dizia que um homem culto era alguém de diversos registros. É exatamente isso que ele foi. Um homem com competência histórica, geográfica, social, política, quer dizer, justamente esse homem de diversos registros que faz Manuel Corrêa de Andrade para nós não uma reverência, mas uma referência, certamente admirável. E a gente tem muita felicidade em traduzir nosso entusiasmo numa linguagem mais jovem. Boa tarde a todos e a todas. Minha palavra é uma palavra de agradecimento em nome da família a essa casa. Essa casa ela sempre exerceu sobre mim um fascínio muito grande, desde eu menino, desde pequeno, passando aqui pela Avenida do Barbosa, passava com meu pai e eu sempre perguntava o que era isso, né? Que casarão é esse, que lugar era esse. E eu não lembro exatamente o que meu pai dizia, mas eu creio que a resposta que ele me dava nunca me satisfez bem. E eu sempre fiquei com aquilo. Mas tinha uma coisa que eu perguntei uma vez e ficou marcada para mim, que era: meu avô faz parte disso aí? E a resposta foi não. Ele não faz parte, não faz parte. E aquilo me causava um incômodo muito grande, porque eu sabia que era a casa de escritores, era a casa de letras, era a casa de livros, e nada era mais associado ao que livros. Então eu não entendia, criança, e jovem, adolescente. Depois isso saiu do meu radar, né? Na adolescência isso saiu do meu radar, e ali já jovem adulto, ali com 20 e poucos anos, né? Quando o professor Zé Antônio Gonçalves faleceu, então eu fiquei pensando aquilo. Eu estava no estágio um dia, peguei o carro, vim para cá, para a academia, a secretaria ficava aqui no casarão, e eu disse assim para a secretária, esqueci o nome dela, mas já trabalhava aqui há muitos anos, Ivoneide, eu disse: dona Ivoneide, eu quero a lista de todos os acadêmicos e o contato de todos eles. E eu quero que a senhora diga aqui, perguntar que o professor Manuel Corrêa é candidato à vaga do professor Zé Antônio Gonçalves. E aí eu não falei com ninguém. E aí pouco depois eu voltei para o estágio, peguei o telefone e liguei para Alex, que era o mais importante colunista social. E aí eu disse: Alex, senhor Alex, o professor Manuel Corrêa de Andrade vai ser candidato na Academia Pernambucana de Letras. O Alex era, ele também membro da academia. E aí eu disse: agora eu tenho que sair ligando e pedindo voto para vou ser eleito na academia. Eu liguei para o Dr. Alvaci, eu conheci o Dr. Alvaci há muitos anos, e para algumas pessoas que era mais fácil eu conhecer também, o Dr. Rostão Paraíso, e outras eu fui ligando. Alguns nomes eu não liguei, como o presidente e o vice-presidente Marco Maciel,
E liguei para o tio Antônio, que era membro da academia, falei, e depois foi que eu contei para meu pai, para minha tia e para o meu avô, que ele era candidato. E eu só descobri muito depois que ele havia tentado uma vaga anteriormente, muitos anos antes, e não tinha tido sucesso. E os filhos dele tinham uma preocupação muito grande de que aquilo pudesse se repetir, ou que, enfim, né? E aí eu disse, não, mas eu vou pedir voto, eu vou fazer. E ele foi eleito, né? Ele chegou aqui à academia e eu realizei um sonho, porque meu sonho era que ele fosse membro da academia Pernambucana de Letras, porque isso que eu não sabia dizer quando criança, que eu descobri depois, é que esse era um lugar de honra. Era um lugar de honrar e ser honrado. Ser honrado pelos seus pares, pelos seus iguais, e honrar também esses pares e esses iguais, né? Então, eu não conseguia conceber que ele não fosse parte, né, dessa instituição, e, por outro lado, também que essa instituição ficasse sem terreiro, não é, durante, né, o período que ele teria de vida, que ele poderia aproveitar aqui, né? É um lugar de honra, né? E certamente também de memória, porque nenhuma geração tem direito de encobrir de outra, né, aquilo que recebeu da anterior, né? Não pode encobrir da próxima o que recebeu das anteriores, do que é valioso, do que é bom, né? E a Academia Pernambucana de Letras, ela funciona como isso, um lugar não só de honra, mas um lugar também de memória, de legado, de registro, né? Para que, né, funcione como um farol, né? Para que outras crianças passem, vejam, perguntem também o que é isso, o que fazem os que estão ali, porque não necessariamente fazem exatamente aqui, trabalhando aqui, mas estão aqui pelo que fizeram e foram trazidos até aqui, né? Então, para mim, quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, foi uma alegria muito grande, uma alegria que vem, né, lá da infância, né, de menino, e, por outro lado, uma honra muito grande para mim, porque basicamente todos os nomes que estão aqui que eu vejo são pessoas que ou eu li, ou eu leio ainda, e nomes que eu ouvi tanto, né, durante a minha vida com meu avô, nomes de pessoas pelas quais ele tinha imenso carinho, né? E eu não vou nem correr o risco de nomear para não deixar, para não esquecer ninguém, mas todos, né? Sem dúvida alguma, e outros que já não estão aqui mais, né? Que estavam naquele momento em que eu liguei pedindo votos, pessoas que são para mim referências até hoje, né, nas suas áreas, que não estão aqui e que outros já vieram e honram, né, cada cadeira aqui, cada patrono, cada pessoa que passou por essas cadeiras, né? Então eu queria deixar essa palavra de agradecimento em nome da família. Obrigado. Bom, eu queria só pedir desculpa ao público, vamos desfazer a mesa para melhor prepará-la para o professor Lucimano. Boa tarde a todos. Estão aqui presentes. Não. Boa tarde. Bom, eu pensei em fazer essa breve exposição em dois momentos. No primeiro momento, é muito mais uma coisa das lembranças que eu tenho, que eu carrego comigo, do professor Manuel Corrêa de Andrade, que foi membro daquilo que eu chamo a geração dos professores públicos universitários.
E vou trazer aqui alguns depoimentos rápidos. E, num segundo momento, eu consegui uma série de fotografias de diversos momentos do professor Manuel Correia, 20 e poucas fotografias, e nós vamos, sem comentário, mostrar essas fotos, desde a infância do professor Manuel Correia até os últimos dias na vida dele. Assim eu estruturei essa apresentação de hoje. Eu quero agradecer à doutora Aline Áurea Florentino Silva, que está aqui na plateia, minha esposa, que me ajudou muito agora, antes do almoço, a montar essa apresentação, que apesar de ser uma pessoa do século XXI, mas ainda não cheguei muito além dos muros que a internet nos proporciona, né? Eu não sei ainda algumas coisas, e ali conseguiu colocar um som nessa série de imagens. E eu pensei em uma coisa, né, que aprendi muito isso com Glauber Rocha, né, a imagem, a ação e o som. Então eu não consigo ver uma imagem, um filme sem uma música. E almoçando me veio Vila Lobos, que eu acredito que cai muito bem, na linguagem mais simples, com o que Manuel Correia foi e será sempre. Então nós vamos ter essa apresentação com a Baquiana número 5 de Vila Lobos. Bom, ilustríssimo presidente da Academia Pernambucana de Letras, o acadêmico Dr. Lorival Holanda, ilustríssima doutora Margarida Cantarelli, presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, e os demais acadêmicos da Academia Pernambucana de Letras aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Eu não costumo ler os meus discursos, mas o momento é tão sério que seria imperdoável cometer erros de memória, erros até de palavras, de parágrafos. Então, para não correr nesse perigo, eu resolvi redigir e deixar aqui essas palavras nesse breve discurso. Bom, eu senti-me bastante honrado e feliz com o convite que me foi formulado há algumas semanas pela acadêmica doutora Margarida Cantarelli, ex-professora da egrégia Faculdade de Direito do Recife, e com a qual, eu preciso dizer isso publicamente, eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar sob a supervisão dela na então Pró-Reitoria de Extensão Cultural e Intercâmbio Científico, a PROECIC, na década de 1990. Talvez isso seja uma homenagem como presente, que nem sempre é bem vista, mas eu me sinto no dever de dizer que a professora Margarida Cantarelli foi a pessoa mais encantadora que eu conheci na Universidade Federal de Pernambuco. Eu aprendi demais com a professora Margarida, principalmente as lições de humanismo que ela me dava sem dizer que estava me dando aulas de humanismo. Tem muitas, eu não vou no momento nomeá-las, mas coisas assim brilhantes, e eu tornei um fã da professora Margarida Cantarelli. Então, quando ela me liga, e Zé Mário Rodrigues, minha amigo, o grande acadêmico, pessoa com quem eu também tenho um apreço muito especial, porque dos vários recifenses, eu, José Mário Rodrigues, o acadêmico Ângelo Monteiro e mais Ronidalva de Mello, também nós fazíamos uma catequese política na década uma catequese poética, que também tinha uma coisa política ali por trás, né, Zé Mário Rodrigues? E nós fazíamos essa catequese poética nos bares recifenses. Eu com violão, hoje não posso mais tocar, porque fui traído pelo organismo, né? Os dedos hoje não tem mais movimento, o dedo engatilho me aprisiona, mas tocávamos muito. E então o Zé Mário Rodrigues me disse: professora Margarida
Cantarelli está precisando falar com urgência com você. Aquilo me deu uma discreta taquicardia, né? Meu Deus, e foi criou, né? Porque isso é uma honra muito grande receber agora o telefonema. Imediatamente eu ligo para a doutora Margarida e surge com o convite para fazer aqui uma breve apresentação sobre Manuel Corrêa de Andrade, geógrafo, que esse ano completa 100 anos, completaria 100 anos de vida. Bom, eu não demorei um segundo e disse aceito. Por quê? Primeiro, porque o convite de professora Margarida é irrecusável. E segundo, porque seria a oportunidade de dizer o que eu penso desse homem. Eu não tive outras oportunidades. Na última que a doutora Maria Rita me convidou, eu fiz uma análise muito técnica da contribuição do geógrafo desconhecido Manuel Corrêa de Andrade, que é a passagem dele por um ramo extraordinário da geografia, do qual eu faço parte, que é a geografia física, mas algo muito técnico. Mas agora seria a oportunidade de falar do homem Manuel Corrêa. Então, doutora Margarida, não pensei um segundo a mais. A resposta foi sim. E aqui estou tentando cumprir essa tarefa honrosa. Então, eu disse que tive a honra de participar da pró-reitoria da Proecic, da UFPE, durante 4 anos inesquecíveis, ao lado da professora Margarida. Então, essa tarefa que me foi formulada, pela qual aqui publicamente eu agradeço, consiste em relembrar um pouco da vida e da obra de um dos mais destacados geógrafos sul-americanos, o doutor Manuel Corrêa de Andrade, um dos eméritos acadêmicos desta Casa de Saberes e de Literatura do país, para o qual ele foi eleito em 22 de abril de 2002, graças à ação subversiva do seu neto, que eu acabo de descobrir a história da eleição do professor, que eu vibrei muito como vibrei do doutor Hilton Sérgio, também meu professor. Né? Mas parabenizo Manuel Neto, parabenizo por essa atividade, foi muito importante, foi uma justiça que foi feita, principalmente numa terra em que há muita injustiça e muita amnésia. Eu tive o privilégio de ter trabalhado com o professor Manuel Corrêa de Andrade durante mais de 2 décadas, quase 30 anos, no Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco. Produzimos juntos alguns trabalhos acadêmicos e didáticos para a sociedade brasileira. E aqui eu ressalto uma pesquisa que infelizmente não a encontro por aí, mas um dos trabalhos mais importantes para a compreensão regional brasileira, mais especificamente do Nordeste, que foi um trabalho feito com a Sudene, eu participei com ele, intitulado Ecossistemas do Nordeste Brasileiro. A Sudene financiou esse trabalho. Muito obrigado. E também participei do Atlas Geográfico Escolar de Pernambuco. Muitos dirão, olha, mas quantos atlas não existem no Brasil? Muitos. De Pernambuco não tínhamos. E mais feito por uma equipe de pernambucanos, de geógrafos pernambucanos. Então foi um esforço assim, descomunal da nossa parte para entregar ao público jovem. Como alguém falou aqui, acho que o doutor Olivaldo falou sobre o professor Manuel, e um traço marcante na carreira do professor Manuel Corrêa de Andrade era o que ele não gostava muito de falar para os seus pares. Eu segui essa mesma linha. Ele gostava de falar para as massas estudantis. Nós temos um exemplo extraordinário, só a título de comparação, no bom sentido, do Dr. Gilberto Osório de Andrade, que foi também membro dessa casa, foi acadêmico aqui, e o professor Manuel Corrêa de Andrade. Gilberto mais antigo do que o professor Manuel. Mas o professor Gilberto é de notável saber, com o professor Manuel Corrêa. Mas ele escrevia muito para os seus pares.
Manuel Corrêa, não, ele escrevia muito para um público amplo, que era o público estudantil. Então ficou bastante conhecido. E quando ele nos chamou para compor esse ato geográfico escolar, a visão dele era levar para o estudante pernambucano que não sabia muitas vezes onde ficava Vicência, o que era a zona da Mata Norte e a zona da Mata Sul, e uma visão espacial praticamente inexistente. Então esse Atlas trouxe essa oportunidade da massa estudantil ter acesso. Infelizmente não foi reeditado, mas ainda hoje eu soube, agora há poucas semanas, que houve um concurso e pessoas me implorando: você tem o Atlas do curso Manuel? Eu disse: tenho. Aí, mas dentro de mim dizia: tem, mas não empresta, né? Porque quem empresta, diz o povo, nem para si presta. Emprestar livro é perder o livro. Mas eu emprestaria. Mas vejam, então, esse trabalho do Atlas Geográfico Escolar de Pernambuco tinha essa visão, e depois, aí vem o livro póstumo do professor Manuel Corrêa, que foi Geografia de Pernambuco, Ambiente e Sociedade. Um lindo livro, um livro extraordinário para a geografia regional e local de Pernambuco. Infelizmente, o professor Manuel Corrêa faleceu e não conseguiu ver o seu livro. E nós imprimimos, a editora na ocasião imprimiu 50 livros. Essa foi a edição de um livro que poderia ser um clássico da literatura geográfica brasileira. Eu aprendi muitas dimensões conceituais da ciência de Humboldt, assim como eu passei a melhor compreender as complexas relações dialéticas, e nesse aspecto é importante que a gente saliente uma coisinha, é que o Manuel Corrêa era um dialético. Eu acredito que muito mais hegeliano do que um dialético marxista e muito menos leninista. Mas a obra do professor Manuel Corrêa de Andrade tem muito esse viés da dialética. E isso eu aprendi também com ele, né? A compreender essas complexas relações dialéticas. Por exemplo, eu me lembro muito bem quando ele falava entre a relação dialética entre o quadro natural e a ocupação do espaço. Aqui no início me parecia apenas um determinismo geográfico. Depois é que eu vi, não, ele tem razão. É muito difícil você ocupar uma área de uma escarpa que está quase a 90 graus. E é muito mais fácil você ocupar um espaço de uma planície inundável, uma planície aluvial. Então essas relações foram sendo construídas naquele jovem, Lucivânio, que estava ingressando no mestrado de Geografia. Eu aprendi também com ele a identificar e a caracterizar e também compreender a gênese e a evolução de muitas paisagens do Nordeste brasileiro. Algumas dessas paisagens extremamente complexas, como é o caso de vários ecótonos que nós divisamos no Nordeste brasileiro. Por exemplo, uma vez ele me chamou a atenção para a dificuldade que era a gente definir um espaço que para mim antes era um espaço apenas em que eu passava, via um boi, via uma cabra, via um mato, né? um plantio de cana-de-açúcar, mas ali era um espaço de transição, de conflito. Aí tem a dialética, o professor Gilberto, o professor Manuel Corrêa. Aquela luta de contrários entre a mata e o agreste quer avançar, a mata quer avançar. Nesse meio fica um ecótono de difícil definição, que ora é uma coisa e ora é a outra. Aprendi isso com ele. O geógrafo pernambucano, que ora homenageamos pelo centenário de seu nascimento, era um dos componentes da Escola Pernambucana de Geografia, uma das mais destacadas do Brasil, composta também por outros geógrafos insígnios, como Gilberto Osório de Andrade, Raquel Caldas Lins, Mário Marcelo de Melo e Hilton Sete. Não podemos esquecer do Dr. Hilton, que dava aula, mas sem enxergar. Deu aula até o último momento. Só deixou quando o funcionário disse: o senhor não precisa vir mais, o senhor está na compulsória. E ele reuniu suas coisas e foi embora. Mas até esse instante, eu lembro, professor, ele ficou cego
deficiente visual, né? Já ensinando, ele era um homem que enxergava bem, foi crescendo. Eu fui aluno dele nessa fase triste, mas era um homem que não faltava aula, agarrava-se na parede quando chegasse a sala de aula. Aí tinha algum aluno mais gentil que possuía, pegava na mão dele e ia levando, mas ele ia segurando as paredes até chegar à sua sala. Então, essa era a geração daquilo que eu chamo de a escola pernambucana de geografia, hoje esquecida. Então, temos entre esses nomes que eu mencionei o Gilberto Osório de Andrade, que destacou-se na análise geomorfológica e climatológica das paisagens brasileiras, análise esta dedicada, sobretudo, à investigação da estruturação do relevo brasileiro ao longo do Cenozoico. Mas aí eu volto pedindo emprestada a palavra do Dr. Lorival, né? Que quando ele diz que Manuel Corrêa não era só o geógrafo agrário. Eu diria o mesmo de Gilberto Osório. Gilberto Osório não era só o geógrafo físico, era um escula. Gilberto Osório era um homem que falava sobre tudo e brilhantemente. A doutora Leda Rivas escreveu um livro brilhante sobre os deputados, e um dos deputados estaduais aqui foi o Gilberto Osório, e ela diz que quando Gilberto Osório subia à tribuna, os demais deputados calavam-se com medo de falar diante da erudição do Dr. Gilberto. O Gilberto sabia de tudo, era uma escura, realmente. Então, esse é o nome da Escola Pernambucana de Geografia. Raquel Caldas Lins, ainda viva, graças a Deus, com 93 anos, minha amiga, escrevi um livro com ela, assim, muito honrado por isso, que notabilizou-se com os estudos de geografia regional e de geografia física, particularmente os estudos climatológicos, que revolucionaram a geografia dos climas, sobretudo com a hipótese ousada e hoje comprovada de que a semiaridez do Nordeste era tão somente uma projeção do ar que saía do deserto do Kalahari, atravessava todo o Oceano Atlântico e projetava em cima do Nordeste essa semiaridez que nós conhecemos e que é a projeção desse ar deserto do Kalahari. E essa tese não foi levada a sério até agora, porque nós temos à disposição um arsenal tecnológico extraordinário, e aí a tese de Raquel e de Gilberto também hoje estão comprovadíssimas. Outro dia eu liguei para ela e disse, ela ficou chorando quando eu falei isso. Se Raquel, olha essa imagem, é o que você dizia em 1963, 64. A resposta dela foi o choro, eu mudei de assunto, claro, que não queria emocionar, não ficar com a minha consciência pesada. Mário Marcelo de Mello, outro membro da Escola Pernambucana de Geografia, com seus primorosos estudos de geografia do espaço agrário e com as análises detalhadas da regionalização agrária do país. Por último, entre esses que eu citei, o Dr. Hilton Sete, que voltou-se mais à didática do ensino da geografia, escrevendo como coautor de Manuel Corrêa diversos livros que eu acredito que vários dos que estão aqui presentes tiveram contato com esses livros de Manuel Corrêa e Hilton Sete. Manuel Corrêa, então, ele colocava como MC de Andrade. A propósito, o livro do Dr. Jacques Revemoim, que é um livro chamado Um Homem Chamado Nordeste, uma série de depoimentos. Eu fiz também, apresentei um depoimento com o título MC de Andrade. Vocês vão entender a partir de alguns instantes. Bom, aí vem como eu via o professor Manuel. Primeiro, Manuel Corrêa é um homem que lia compulsivamente. Uma pessoa que consegue reunir numa biblioteca 50 mil títulos, entre livros, plaquetas do Joaquim Neto pode dizer, eu lembro que eu fui no apartamento dele, num apartamento gigante,
só de livros, e assim mesmo não cabia. Dona Lourdinha ainda reclamava, porque ele levava livros, não sei se eu estou mentindo, levava livros. Manuel, você já vem com esses livros, porque não havia mais espaço, né? Então ele lia compulsivamente, ele não enfeitava a casa com livros, porque era um homem atualizadíssimo. Então era raro o momento, outra coisa que eu via muito, em que ele entrava no nosso templo, ali no século, templo de muitos que estão aqui, acho que talvez a totalidade, né? Ele entrava naquele templo e voltava com 2 sacolinhas para casa de livros. Isso, toda semana eu via e ficava honrado, quer dizer, ele é a pessoa com quem eu trabalho. Esse homem lia. Eu até perguntei certa vez, professor Manuel, quando é que o senhor lê? Qual é o tempo? Ele disse, de madrugada, de madrugada. E ainda escrevia um diário, ele disse que escrevia todo dia um diário. Não sei se esse diário foi ou será publicado. Bom, Manuel Corrêa era o que poderíamos chamar de um cientista atualizadíssimo, sem frequentar a internet, o Google acadêmico, etc. Manuel Corrêa amava a sala de aula e os alunos, daí o título que eu dei a essa apresentação. Era um professor que amava a sala de aula e os alunos que atentamente ouviam, né, nas aulas e palestras. Nunca abandonou a sala de aula, o seu tempo, mesmo compulsoriamente aposentado por ditames legais e com a saúde cardiológica já evidenciando os efeitos da ditadura coronariana. O meu inicial contato com a obra de Manuel Corrêa se deu no ano de 1963, quando eu ingressei no curso ginasial no ginásio 3 de agosto, que fica naquele que eu digo minha segunda pátria, Vitória de Santo Antônio. No primeiro ano ginasial, tive o acesso ao livro Geografia Geral, da Editora do Brasil, assinado por MC de Andrade e Hilton César. Eu preciso rapidamente descrever a cena em que isso aconteceu, porque eu nunca esqueci. Foi quando o primeiro professor de Geografia que eu tive, o professor Biratã Carneiro, ou professor Bira, como carinhosamente o chamávamos, ingressou na sala de aula com um ar extremamente sóbrio e escreveu no quadro negro a palavra geografia e sentenciou: vocês vão agora começar a entender o mundo. Preparem-se. Aquilo para aqueles meninos é uma coisa muito séria. Preparem-se, quer dizer, é como se estivéssemos na iminência de uma guerra, né? De acontecer um grande conflito. Não, eu dizia que nós íamos entender aquilo que nós convivíamos diariamente e nos separar a essência da aparência dos fenômenos. Bom, essa foi a frase do professor Bira, e eu recordo bem que ele segurava na mão o livro de Manuel Corrêa de Andrade, e eu comecei a observar aquele objeto e vi que era algo valioso, que certamente iria me ajudar a entender o mundo. O desafio do professor Bira estava posto ali para aquele obediente e atento público juvenil, iniciado naquele momento uma carreira. Eu passei a ler naquele mesmo dia o livro de Manuel Corrêa de Andrade. Minha mãe comprou na editora que vendia, era uma livraria, uma papelaria de Dona Palpilha. Nunca esqueci o nome dessa senhora, Dona Palpilha. Minha mãe foi comprar os livros e eu passei a ler, porque a história do prepare-se era uma coisa muito séria, né? Então eu tinha que me preparar, eu tinha que ler, e era um nome fascinante, o professor Bira. Não dava um sorriso, mas todos nós gostávamos do professor Bira. Passei a ler naquele mesmo dia o livro de Manuel Corrêa de Andrade, o MC de Andrade, fiquei fascinado e vi que estavam ali as noções básicas para a compreensão da gênese e evolução das paisagens e de seus componentes essenciais: estrutura geológica, relevo,
clima, paisagens fitogeográficas e, o que era mais importante, as interferências humanas sobre o meio natural. Era algo fantástico para aquele menino maduro de Santo Antão da Mata, descobrindo a dinâmica do espaço geográfico. O livro Geografia Geral de Manuel Corrêa de Andrade e Hilton Sete impulsionou-me a gostar também de outros livros, porque eu gostava de gibi, adorava gibi. Né? O gibi do Cavaleiro Negro eu lia sempre, semanalmente, mas agora é outro mundo. Agora não tinha mais essas imagens desenhadas, mas eram paisagens que existiam, na verdade, né? Então eu passei a gostar também de outros livros, não apenas do domínio geográfico, e precocemente mergulhei na leitura de Menino de Engenho e Doidinho, de José Lins do Rego. Depois apaixonei-me de verdade pelo Livro dos Porquês, da excelente coleção conhecida como Tesouros da Juventude. O mundo não era mais para mim apenas o mundo das aparências. Eu buscava entender a essência dos fenômenos e do seu desenvolvimento. Nos 3 anos seguintes de ginásio, agora na cidade grande, Recife, os livros de Manuel Corrêa de Andrade e Hilton Sete, o MC de Andrade, acompanharam-me e prepararam-me para entender o mundo. Isso para quê? Para atender a injunção do professor Bira. Preparei-me ao exame vestibular para ingressar na área 1 da UFPE, em 1972, para a área de Ciências Humanas. E, novamente, o livro básico que fornecia as informações substanciais de geografia era a Geografia Geral, destinada a alunos do colegial e que foi o último livro escrito por Manuel e Hilton Sete. Muitas questões dessa disciplina na prova do vestibular para o UFPE eu consegui acertar mediante o que aprendi a partir das leituras dos vários capítulos do excelente texto didático. Eu não fazia a menor ideia de quem era MC de Andrade. Para mim era apenas um nome, alguém que indiretamente me atraiu pelos seus livros para, como aluno, ingressar no curso de graduação em Geografia. No ano de 1975, esse é um momento que vou falar aqui, é um momento muito importante, e naquele ano, já concluindo a graduação em Geografia, no Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, eu estava numa tarde, após o término da última aula, me deslocando com colegas de curso pelo corredor, entre as salas dos docentes, do 5º andar do Cefis, e de súbito surge um homem alto, simpático, de meia idade, andando pelo corredor em nossa direção. Cumprimentou-nos gentilmente e seguiu o seu caminho até a sala dele. Eu perguntei aos colegas: quem é esse homem? Ele me chamou a atenção a gentileza dele. E os professores de então, eles tinham aquela hierarquia, não tinham uma aproximação maior com o aluno. Mas ele parou, boa tarde, senhores, boa tarde. Eu achei aquilo uma coisa fora do comum. Mas quem é esse homem, né? Quem é esse homem? Aí me disseram que ele não era professor do departamento então de Geografia. Aí me disseram que era o professor Manuel Corrêa. E aí voltou-me de imediato a cena da minha primeira aula de Geografia, do 3 de agosto, com o professor Bira, segurando o livro Geografia Geral de MC de Andrade. Lá estava agora, diante dos meus olhos, o geógrafo que me ajudou, com seus livros, a desvendar a aparência e a essência do fato geográfico. MC de Andrade era Manuel Corrêa de Andrade, que passei a admirar fortemente quando ingressei no curso de mestrado em Geografia, passou a ser o meu professor. O professor Manuel Corrêa afastara-se por um tempo do Departamento de Ciências Geográficas para se dedicar ao ensino de Geografia Econômica no curso de Economia da UFPE até 1976, mas estava voltando ao seu departamento de origem para estruturar, juntamente com Mário Lacerda de Mello
e Gilberto Osório de Andrade o curso de mestrado em Geografia, pioneiro no norte e nordeste do país. Com uma orientação discretamente marxista, logo aquele curso teve uma polarização nacional, atraindo alunos do Acre, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Algo extraordinário para o Brasil de então. O curso nordestino tem uma área de influência dessa natureza, do norte ao sul do país, passando pelo centro-oeste, etc. Era algo impensável. Por isso, acredito que muito também por essa orientação filosófica que ele imprimiu ao curso. E essa polarização surpreendeu a todos que faziam parte do corpo docente do curso e da pró-reitoria de pós-graduação da instituição. Manuel Corrêa estruturou o curso dando-lhe um caráter, aí a nobreza do professor Manuel Corrêa, da personalidade, dando-lhe um caráter eminentemente eclético. Por quê? Ele reuniu professores de excelente nível intelectual e científico para as disciplinas da matriz curricular estruturada, pegou alguns conservadores, liberais, e outros mais à esquerda, materializando assim o pluralismo de ideias, o respeito ao contraditório, algo absolutamente impensável na Universidade Brasileira dos últimos 15 anos. Repito, algo absolutamente impensável na Universidade Brasileira atual dos últimos 15, 20 anos. As turmas iniciais do mestrado em Geografia da UFPE foram privilegiadas por essa orientação plural. Ela livrou-nos, enquanto alunos, da universidade de pensamento único e seus efeitos negativos à livre formação universitária. As aulas de Manuel Corrêa na disciplina História e Rumos do Pensamento Geográfico, que ele estruturara, com uma ampla mesmo e atualizada bibliografia, atraía sempre todos os alunos do curso e até de outros programas de pós-graduação. Fazia-se fila para assistir às aulas. A exemplo do mestrado de Desenvolvimento Urbano, o famoso MDU, e do mestrado em Ciências Sociais, todos da UFPE. Suas aulas, assim, vejo, eram uma viagem pelo Nordeste, pelo Brasil e pelo mundo. Ingressei no mestrado em Geografia, no ano de 1977, na segunda turma. Matriculei na disciplina do professor Manuel de imediato e assisti a todas as aulas que ele ministrava. Encantavam-me a erudição e as análises dos fatos remotos da geografia e também o domínio que possuía em explicar as complexas combinações do fato geográfico, ou seja, combinações físicas, físico-biológicas e físico-biológico-humanas ou sociais, analisadas pelo geógrafo André Chollet, da Escola Clássica da Geografia Francesa. Líamos muito mesmo, para acompanhar as dimensões conceituais de ensino que o professor Manuel abordava em cada aula. Obrigatoriamente, tínhamos um livro por semana para estudar detalhadamente e expor a essência de cada um, mediante discussão acadêmica, na aula seguinte, uma semana depois. Recordo bem dos autores que li num semestre letivo por sugestão do professor Yves Lacoste, que é geólogo, o próprio Manuel Corrêa, Pierre de Fontaine, Mário Lacerda de Mello, Gilberto Freire, Nelson Werneck Soter e outros que não lembro agora. As suas desse tema. A formação territorial e econômica do Brasil é outra rica obra de Manuel Corrêa, destinada sobretudo a estudantes universitários de Geografia e História. Nela, o autor buscou atingir duas finalidades, uma formativa para estudantes universitários e uma outra informativa para
as pessoas, estudantes de outras artes, que têm interesse em entender a história da produção do espaço geográfico brasileiro. Nesta obra, o autor analisa o Brasil desde a época em que era apenas um espaço indiferenciado, examinando o indígena e a exploração da natureza, até o Brasil atual, analisando a globalização e as macro-regiões do país. Quarto, não se pode omitir um aspecto muito importante dos livros de Manuel Corrêa, que é a ênfase dada por ele ao ensino de geografia. Nota-se numa primeira leitura de qualquer de suas obras geográficas dirigidas aos alunos do que seriam hoje o ensino fundamental e médio, a linguagem bem simples, a professora Rita inclusive salientou, uma linguagem bem simples e acessível, o que torna prazerosa a leitura. Some-se a isso as ilustrações dos temas feitas com mapas, blocos, diagramas, fotografias, etc. Esse aspecto é visto nos seus últimos livros, a exemplo do Atlas Geográfico Escolar de Pernambuco e o excelente Geografia de Pernambuco, Natureza e Sociedade. E por último, Manuel Corrêa nunca se afastou da geografia clássica francesa ao redigir os seus trabalhos, nem abandonou a influência do método dialético hegeliano e marxista ao examinar o fato geográfico. Todas as suas obras, praticamente, denunciam essa singularidade. Pode-se até encontrar vestígios de um neopositivismo, mas eu pergunto, por que não? Que mal há ser um neopositivista ou adotar um paradigma neopositivista? Não vejo nenhum mal nisso. Manuel Corrêa, vez por outra, a gente sentia esse traço na obra dele, que nada significa, porque ele não teria que ser absolutamente hegeliano, nem marxista. O doutor Manuel Corrêa escreveu mais de 100 obras, entre livros, livretos, textos divulgados em anais acadêmicos, científicos no Brasil e no exterior, além de ter orientado muitos alunos de mestrado e de doutorado em vários estados da federação. Foi um dos nomes mais respeitados da geração dos professores universitários cultos do Brasil. Diferentemente da era do currículo Lattes, a qual nós somos escravos, tudo que fazemos temos que entrar numa página do CNPq e dizer: se fazemos essa palestra, eu terei que amanhã colocar. Então fica aquele currículo quilométrico pelo qual o indivíduo é avaliado. Mas, vejam bem, diferentemente da era do currículo Lattes, a meu ver, é um criador de vaidades e de um produtivismo descontrolado e até acriticamente reflexivo. O maior currículo que um aluno de geografia poderia apresentar era ter trabalhado com Manuel Corrêa ou ter sido por ele orientado. Resta a todos nós que com ele conviveram ou que admiravam seus trabalhos a saudade, esse sentimento que materializa a presença dos ausentes, parafraseando aqui Olavo Bilac, com a permissão dos senhores acadêmicos. Mas fica a lição de um homem que, até praticamente nos últimos instantes de vida, num leito de um hospital de emergências cardiológicas, implorou ao médico cardiologista para liberá-lo rapidamente, pois tinha que concluir uma palestra que faria para estudantes universitários alguns dias depois. Não conseguiu concluir tal palestra. Esse homem, um homem chamado Nordeste, como bem designaram o acadêmico Jacques Rebegoin e a jornalista e escritora Leila Ribas. Muito obrigado.
Parabéns para quem Acredito que resta só agradecer a todos. A palavra, para dar a palavra para o Chico, eu queria chamar. Você que é esposa do professor? Sim. E no nosso escreveu mais. Eu sou da academia e a gente quer vir com uma revista. Vou mandar depois o discurso dele. E a Margarida Cantanhede disse que não sei se é a mesma coisa. Essa alcunha de neto no nome, né, de mestre é muito importante para a gente. Eu sou neto do mestre Calu, que hoje é patrimônio vivo de Pernambuco, né, ele é mamulegueiro da cultura popular e tradicional, está aqui a Margarida, né, a Jane também. E eu represento aqui o Conselho de Políticas Culturais de Vicência, Conselho Municipal de Políticas Culturais. A gente recebeu o convite da Margarida, da Margarida e da Jane, e a gente se comprometeu a vir, né, sair lá da cidade, 90 quilômetros de distância. O meu pneu furou no meio do caminho, tive essa dificuldade, mas a gente chegou e viu essa bela homenagem, essa bela palestra. E digo uma coisa para vocês: na nossa cidade, a cidade dele, a gente tem muito carinho e de informações do próprio Manuel. Então, hoje é um momento muito positivo, porque nós, enquanto conselho, né, podemos levar algo mais para a nossa cidade. A gente está numa luta constante lá de valorização da cultura, incluindo também o Manuel Correia. Né? A gente tinha no nosso conselho a presença da Dona Zélia, cunhada do sua tia, né? Cunhada do Manuel, e era bem incisiva na luta pela valorização da memória dele. Então é muito importante esse momento. Isso. Eu faço até um convite a você, Manuel, para mim receber uma placa que a gente fez no nome do conselho, de homenagem ao Manuel Correia, e dizer que a gente vai lutar muito para que a memória dele seja valorizada sempre na nossa cidade. A gente fez. Pronto. Lá tem a casa dele, que ele morou na infância, que é a casa 14. Uma casa lá no centro da cidade que está caindo e a prefeitura está tomando posse dessa casa, e em breve, se Deus quiser, na nossa luta, a luta do governo, das instituições, a gente quer fazer lá um museu da cidade de Vicência.
com o nome Manuel Corrêa de Andrade. E é o Museu Manuel Corrêa de Andrade, que vai tratar da história da cidade, também da história dele, e vai, em breve, se Deus quiser, a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Então essa placa aí, a gente reforça isso. É a luta desse conselho, né? Nós aqui do conselho, o Lucinho, a Silene, a Sandra, Jane, o Eliel e os demais que ficaram lá, a gente está nessa luta incisiva para mostrar que a nós da cultura podemos fazer as coisas acontecerem e valorizar os nossos mestres. E se Deus quiser, esse museu vai sair, vai ter um local de representação que foi a casa que ele morou, a Casa Capuz. Então tem essa simbologia, esse sentimento. Então é isso, a gente agradece aqui, o Conselho de Políticas agradece o convite e estamos à disposição. Estamos à disposição hoje e sempre. E em breve teremos outras